Então, vamos falar aqui para vocês sobre a parte de propagação da cheia em rios, né? Então, a gente tem uma bacia hidrográfica. Então, nessa bacia hidrográfica, suponho que eu tenho aqui uma rede de rios. Nessa rede de rios tem alguns pontos que eu tenho um hidrograma. Posso obter esse hidrograma a partir de observação, ou posso obter esse hidrograma a partir dos métodos lá que nós estudamos de modelagem chuva-vazão. Então, eu tenho um hidrograma nessa seção aqui e quero saber qual é o hidrograma aqui do resultório. Então, para saber o hidrograma desse resultório, eu não posso somar tempo a tempo os hidrogramas nessas três seções. Por quê? Porque tem um tempo de translação, né? Existe um tempo de viagem do hidrograma dessa posição até chegar nessa posição. Então, eu teria que propagar essa cheia nesse rio. Propagar significa transladar, transportar esse hidrograma desse ponto para esse outro. Aí eu transladaria esse hidrograma, e a partir desse hidrograma, com a cheia propagada, eu somaria com esse hidrograma e continuaria, depois propagaria a soma, o hidrograma resultante da soma desses dois, até esse ponto, somaria com esse outro, e assim sucessivamente até chegar no resultório. Então, para bacias muito grandes, é importante que a gente tenha esse tipo de propagação da cheia. Vocês se lembram que aquele método, por exemplo, do Soil Conservation Service para os eventos de chuva-vazão, vão valer aí para áreas até 300 quilômetros quadrados. Então, bacias muito grandes, 1.000, 2.000 quilômetros quadrados, é necessário que a gente faça o quê? Subdivida a bacia, tá certo? Em bacias menores, e para cada uma dessas bacias menores, 300 quilômetros quadrados, aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, a gente calcula o hidrograma utilizando o método, por exemplo, do Soil Conservation Service, chuva-vazão, e a partir daí a gente sai propagando esses hidrogramas e somando. Por quê? Porque lá naquele hidrograma, o efeito dessa translação, tá certo? Translação e também o efeito do armazenamento, porque o rio está seco, uma parte, quando subir o nível do rio, né, vai ter aí uma parte de armazenamento que vai ser feito na própria calha do rio ou na planície de inundação. Então, esse efeito de armazenamento e translação que acontece aqui nos trechos de rio, eles não são totalmente incorporados naquele hidrograma do Soil Conservation Service. Por isso, para que a gente possa incorporar esse efeito do armazenamento e esse efeito da translação de forma mais concreta, que vai ser feita aí no rio com eficiência maior do que o que acontece em vertentes, etc., a gente precisa fazer essa propagação da cheia em rios. Então, tem métodos de propagação de cheia em rios, alguns mais simplificados, outros mais sofisticados, que a gente vai já dar uma olhada, que resolve esse tipo de problema, tá certo? Então, é isso aí. E um segundo motivo é que a gente pode, às vezes, estar interessado, por exemplo, tem uma região aqui, que é uma região, uma cidade, e eu quero saber, por exemplo, essa cheia, qual é a área da cidade que ela vai inundar. Então, também eu posso utilizar a propagação da cheia em rios, um método que é a resolução completa do que a gente vai ver que são as equações de Saint-Venant, para poder trabalhar esse tipo de questão. Então, esse é o nosso problema inicial, tá? Então, vamos lá. Então, para continuar aqui nesse nosso problema, a gente agora vai... eu vou mostrar aqui para vocês um pouco mais sobre vamos aqui mostrar um pouco o equacionamento. Então, vamos lá. Então, qual é o equacionamento desse processo de cheias em propagação de cheias em rios? Rios e canais. Porque a metodologia que a gente vai mostrar aqui para rios vai valer também para canais artificiais, tá? Então, vou mostrar de forma bem rápida, que vocês já viram lá nos vídeos conceituais. A gente tem dois tipos de propagação de cheia em rios, que um é chamado de propagação de cheia hidrológica, outro que é a propagação da cheia hidráulica ou hidrodinâmica, né? Qual é a diferença básica entre elas? A hidrológica, ela vai considerar o rio como sendo um método mais agregado, tá certo? Como é o método de Muskingum-Kunz. E a gente vai ter outros métodos que vão ser mais, por exemplo, vai fazer a propagação da cheia, seção por seção dos rios, com um nível de precisão maior. Nesse caso aqui, se utiliza as equações de Saint-Venant. E aí vai ter que utilizar um método de numérico um pouco mais sofisticado, que é o método de Priceman, que vai resolver aí se for só um trecho de rio, é uma matriz pentadiagonal.
tá certo? Ele resolve essa matriz de forma interativa, pelo método de Newton-Raphson, e aí ele consegue fazer o cálculo da propagação da cheia no rio. A gente vai ver já que equacionamento é esse. E o método hidrológico, ele é um método mais de balanço de massa no trecho do rio e algumas hipóteses sobre o armazenamento, né? Mas teve um sujeito chamado Kunz, em 1969, ele escreveu um artigo muito interessante em que ele pegou o método de Muskingum, que às vezes as pessoas pensam que é um nome de uma pessoa, mas é um rio nos Estados Unidos, pegou esse método de Muskingum e fez uma análise por diferenças finitas e mostrou erros de truncamento e, de certa forma, combinou um pouco esse método de balanço de massa do Muskingum com algumas hipóteses de como é que se correlacionava estoque e vazão, que é uma hipótese que eles fazem no método de Muskingum, com o método do balanço de massa mais simplificado, utilizando diferenças finitas e uma simplificação da equação do momento. A gente vai já mostrar isso para vocês. Então, nesses dois tipos de classe de métodos, a gente tem aí um conjunto de possibilidades, inclusive de tipos de redes de rios. O canal simples é muito fácil, talvez relativamente fácil de ser calculado. Quando você tem aí um rio com um nível de bifurcação muito grande, se torna um pouco mais complicado resolver, principalmente as equações completas de Saint-Venant, porque você vai cair numa matriz esparsa. Você vai ter que resolver de forma interativa uma matriz esparsa, com muitos zeros. Então, é um pouco mais trabalhoso esse processo como um todo. Tá? Então, a gente vai ter, como eu falei para vocês, um método hidrológico, o mais importante dele é o Muskingum-Kunz, e os métodos hidrodinâmicos, que é da onda dinâmica e da onda cinemática. Tá? Então, a gente vai utilizar duas equações básicas para fazer essa propagação da cheia nos rios. Uma é a equação da conservação da massa, a equação da continuidade, onde a gente vai ter que a variação do estoque de água no trecho de rio é a quantidade de água que entra, menos a quantidade de água que sai. Depois a gente pode simplificar isso. Esse é o método mais clássico, né? Então, você vai ter, basicamente, a resolver essa equação, certo? E no método de Muskingum, ele faz uma relação entre estoque e vazão, certo? Ele resolve de forma mais simplificada isso. E tem as equações que você resolve de forma mais completa. Aquele primeiro é o método hidrológico, e esse agora que a gente está vendo é um método que a gente chama hidrodinâmico, né? Então, no método hidrodinâmico, a gente vai ter duas equações, que é a equação da conservação da massa e a equação da conservação do momento, né? Conservação da massa, a quantidade de água que entra, ou seja, dρQ, dρx, né? Então, a água que entra menos a água que sai, no trecho de rio, mais a variação no volume, ou seja, na área, que está associada à variação do volume estocado naquela área, dρA, dρt, menos alguma contribuição lateral que tem, é igual a zero. A primeira equação é a equação de conservação da massa. Quem tiver interessado na dedução, eu gosto da dedução, tem uma dedução muito interessante do livro, aquele livro de capa amarela, do VT Show Measurement Maze, e tem uma muito interessante, que é talvez uma das que eu mais goste, no volume 2 da BRH, um capítulo escrito pelo professor Canedo, né? E a segunda equação é a equação da conservação do momento. Então, aqui a gente tem a aceleração, certo? Aqui a gente vai ter a aceleração local, e aqui a gente vai ter um processo aqui de advecção, aceleração mais de mudança, então, dρQ, dρt, mais dρ, dρx, de ρ, Q2 sobre A. Esse aqui, dρA, dρH, dρx, é um termo associado à pressão, à variação de pressão entre a seção de montante e a seção de jusante. E aqui a gente vai ter um termo S0, que é a declividade do fundo do rio, ou seja, a força da gravidade, a variação da energia potencial gravitacional. SF está associada à força de atrito ou à energia associada à dissipação de energia, que está associada a essa força de atrito. O SE tem a ver com expansão no rio, etc. Tá certo? A expansão e contração de seções, aqui a quantidade de movimento da águazinha que entra. Esses dois termos, normalmente, e aqui é a mudança de seção do rio. Esses dois termos aqui, a gente normalmente despreza. Esse aqui, muitas vezes, a gente não considera, e a equação de Saint-Venant mais usual vai até esse termo SF aqui. Então, igual a zero. Essa aqui é a equação de Saint-Venant completa, é composta por essa equação da conservação da massa e a conservação do momento. E aqui a gente tem duas variáveis e duas equações. As variáveis são Q e A, tá certo? Ou a gente pode transformar
em altura, em H, em nível, tá certo? Então, aqui a gente vai ter Q e A, o Q e H, como as duas variáveis que a gente utiliza para serem calculadas nas diversas seções do rio. Se a gente sabe a área, sabe o H, sabe o nível da água naquela seção, né, e a gente sabe qual é a vazão que está passando naquela seção. E aí, normalmente, são feitas simplificações nas equações de Saint-Venant, em função da ordem de grandeza dos termos. A onda dinâmica, quando a gente chama onda dinâmica e propagação da onda dinâmica, é a equação de Saint-Venant completa, do ponto de vista da conservação do momento. Tem uma tal da onda de difusão, que é quando a gente despreza esses termos aqui da aceleração, e fica basicamente com o termo de variação de pressão entre a seção de montante e de jusante, a aceleração aqui a gravidade, variação de energia potencial, e a perda de energia ou força de atrito, né? Então, esses três termos é chamado onda de difusão. E a gente tem uma simplificação muito usual, que é desprezar esses três primeiros termos da equação de Saint-Venant e utilizar basicamente esse último termo que fica S0 igual a SF, ou seja, a linha de energia ou a perda de energia associada ao atrito é basicamente a quantidade a variação da energia potencial. Isso caracteriza, inclusive, um escoamento permanente uniforme, e muitas vezes essa equação S0 igual a SF é substituída pela equação de Money, tá? Então, eu estou só recapitulando um pouco aqui para poder entrar nisso. Obviamente, o mais simples, ele pode resolver alguns problemas interessantes, principalmente em altas bacias, onde a gente tem grandes declividades, onde esse termo aqui, o S0, se torna muito significativo, tá certo? Mas para baixa bacia, para a região onde a gente interessa um nível de precisão, por exemplo, para saber, por exemplo, área inundada em quarteirões ou numa cidade, etc., teria que se resolver a equação de Saint-Venant completa. Existem alguns softwares que fazem isso para a gente. O mais famoso dele é o RecRas, tá certo? O RecRas é o mais utilizado para resolver essas equações. Aqui, nesses modelos, nesse modelo de Saint-Venant, é hipotetizado que o fundo do rio ele permanece fixo, tá certo? Não tem tanto transporte de sedimento no fundo do rio, que não se modifica, né? Que o escoamento é do tipo turbulento, que o escoamento, você não tem uma variação muito rápida do escoamento, como acontece, por exemplo, num ressalto hidráulico, ou algo desse tipo. As declividades são consideradas pequenas, porque aqui tem uma simplificação onde o seno de θ é considerado igual à tangente de θ, isso é válido até ângulos, aceitável até ângulos em torno de 15 graus, então se tiver uma vertente ou uma declividade muito elevada também não é válido. Então tem uma série de simplificações que foram feitas para fazer a dedução dessa equação, que eu não vou mostrar muito para vocês, tá? Então aqui o que eu vou mostrar agora é o tipo de resolução que a gente tem para onda cinemática, né? Então, na onda cinemática, a gente, como eu falei para vocês, vai ficar a equação da conservação da massa e vai ficar só esses dois termos da equação da conservação do momento, certo? Então, com isso, pela equação de Money, aí eu vou interromper aqui, então vou mostrar como é que se chega nessa equação aqui, certo? Então, a gente vai ter uma equação em função da vazão, que eu vou já mostrar como se chega a partir dessa equação da conservação da vazão. Só vazão, utilizando a equação de Money aqui. Então, a vantagem é que é um método robusto, a propagação de onda apenas para jusante, ou seja, se tiver um efeito de uma barragem, de um vertedouro, maré, tá certo? Aqui, por exemplo, você quer modelar utilizando algum efeito de maré, para ver qual é o impacto da maré nos níveis de água para Fortaleza na drenagem urbana, esse método não serve para isso, tá certo? Ele vai fazer uma propagação mais de montante para jusante, sem considerar essas singularidades que a gente pode encontrar nos canais a jusante, tá? E a gente tem dois tipos de métodos para resolver essa equação. Um é chamado método linear e outro é o chamado método não linear, né? No método linear, a gente vai pegar essa equação e resolver por diferenças finitas, certo? E aí a gente faz dρq, dρx, e essa equação alfa, que é elevado a beta, vai ficar alfa vezes beta, que é elevado a beta menos 1, dρq, dρt igual a Q, certo? Então, aqui agora eu tenho uma equação diferencial parcial de primeira ordem para ser resolvida.
Uma forma de resolver essa equação é pelo método das diferenças finitas, né? Para vocês lembrarem, o método das diferenças finitas, ele pode ser construído a partir da equação de Taylor, né? Você vai fazer aqui o corte de alguns termos, né? Então, você vai ter lá f de x mais ΔX igual a f de x mais df dx ΔX mais, né? ΔX ao quadrado, D2F, dx2, mais, aí vai o restante dos termos, né? Então, a partir da equação você pode truncar alguns termos, né? Principalmente você pode truncar a partir do segundo, você tem a primeira derivada, né? Fica essa forma incremental. O futuro e a próxima seção, menos o presente, dividido por ΔX, né? Essa aqui é a derivada no espaço, essa aqui é a derivada no tempo, e essa aqui é a média. Se eu pegar essa discretização, estou indo bem rápido, porque eu acho que a gente viu lá, está vendo nos vídeos lá com mais detalhe. Se a gente pegar essas três discretizações e jogar dentro dessa equação, a gente fica com a equação em uma incógnita, que é basicamente a vazão do tempo futuro, e a gente tem uma equação explícita, tá certo? Onde, dados os termos que eu conheço de vazão dos nós anteriores, eu consigo obter o próximo nó, e assim eu vou fazendo de forma interativa. E tem um método não linear, tá certo? Que aqui, no caso, ele vai resolver o A, e só vai substituir o A depois da discretização por essa equação que a relação entre A e Q, que sai da equação de Manning. Então, eu posso substituir aqui o A, quando eu fizer isso, eu vou ter um termo não linear, que é esse termo Q elevado a beta. Então, aí eu já não vou poder mais explicitar a equação, eu vou ter que achar um zero de uma equação usando o método de Newton-Raphson, tá certo? Então, esse é o modelo não linear, tá? Então, de forma bem rápida, é isso. Eu fiz isso porque talvez vocês ainda não tenham visto os vídeos, e aí me ajuda, eu preciso disso para poder mostrar aqui o exercício que eu me proponho a resolver com vocês agora, tá? Eu vou interromper o compartilhamento, e aí a gente vai ver como é que a gente resolve isso, essa equação na prática, certo? De forma bem simplificada, o primeiro método de Munsky, o primeiro método de onda cinemática explícito, ele pode ser resolvido numa planilha eletrônica, certo? Então, eu vou mostrar aqui uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês. Então, eu tenho aqui as informações do canal, o número de Manning, né, que vai definir a rugosidade aí do fundo do canal. Vou ter aqui a declividade do canal. Eu estou considerando esse canal como sendo trapezoidal, só que eu simplifiquei o trapézio para um retângulo, então coloquei o Z, é a declividade das laterais aqui do canal, do trapézio, o B é a base, YN é a profundidade normal do canal, ou seja, qual é o nível da água quando o escoamento é permanente e uniforme para uma dada vazão, que a gente vai já ver que é essa vazão de 10 metros cúbicos por segundo, certo? Então, com essas informações aqui, são as informações do escoamento do canal permanente uniforme. Então, eu estou hipotetizando que esse canal ele tem aqui uma condição inicial de 10 metros cúbicos por segundo, ele estava em escoamento permanente uniforme com 10 metros cúbicos por segundo, quando começa a chegar essa cheia aqui. Então, essa cheia estava com 10, foi para 10,4, 10,8. Então, essa aqui é a famosa seção de montante, onde o hidrograma está chegando. E o que é que a gente tem aqui? A gente agora pegou e vai propagar essa cheia por 20 quilômetros de rio. 20 quilômetros de rio. Tá certo? A gente vai propagar essa cheia em 20 quilômetros de rio. Então, o que é que a gente fez? Dividiu em seções de 500 e 500 metros, definiu um ΔT, que é o intervalo de tempo para o cálculo dessa propagação de 30 segundos, tá certo? Esse número aqui, dt dx, é 1 sobre o número de Courant, né? Tem um número que define estabilidade numérica, esse número é bom que seja pequeno, tá certo? O número de Courant, que é dx sobre dt. E a partir daí, o que é que a gente fez? A gente pegou e saiu fazendo a propagação. Como é que faz a propagação? Aplica aquela equação lá, que foi deduzida, vocês vão ver com mais detalhes, principalmente no livro do Venteschow Mays. A gente tem essa equação, que é uma equação explícita. Então, dado, por exemplo, as informações da vazão na seção anterior, no intervalo de tempo anterior,
Eu quero calcular esse cara aqui. Então, para calcular esse aqui, o que é que eu faço para calcular esse sujeito? Eu tenho a informação do passado na sessão anterior, do presente na sessão anterior, e a informação aqui do futuro aqui, né, na sessão anterior. Então, com a informação do passado e essa aqui do futuro, o presente que a gente está querendo calcular, a gente obtém esse aqui aplicando aquela equação, que no Excel é assim. Então, vocês veem que aí obviamente, vai aumentando o hidrograma, né? E aí, por exemplo, lá, algumas seções já foram modificadas, a gente vê o tempo de chegada aqui, nessa seção a 2 km, chegou a essa 5,5 unidades de tempo, né? E a gente vai vendo aqui até a seção de 20 km, quanto tempo demorou para chegar. Então, a gente pode fazer um gráfico, que deve estar em algum lugar aqui. Vou ficar mais para baixo aqui. Pronto. Então, a gente tem aqui o gráfico da seção que ele está chegando, inicial, e aqui a 20 km. Praticamente chegou a cheia a 20 km, depois que a cheia já tinha passado, esse hidrograma já tinha passado na seção inicial. Tá? Então, ela foi propagando aqui no decorrer das sessões. Eu só nesse exemplo, eu coloquei o hidrograma de entrada como se fosse essa senoide aqui. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí da propagação da cheia em rios. É simples assim, tá certo? O equacionamento é explícito. Agora, esse equacionamento é simples, mas tem um pecado. Qual é o pecado deles? Essa estratégia de a gente utilizar essa forma explícita de propagação, ela paga um preço. Qual é o preço que ela paga? É o preço que a gente vai ter que trabalhar com intervalos de tempo muito pequenos, tá certo? Isso pode ser muito... porque o erro de truncamento dessa equação é grande, aí você vai ter esse erro de truncamento, ele vai se propagar, pode se propagar muito como sendo... no processo de propagação da cheia, o erro numérico vai se propagar. Então, para isso, você tem que trabalhar com delta-T's relativamente pequenos, tá bom? Então, essa é a ideia básica da propagação de cheias em rios. Vocês têm essa planilha do cálculo inicial, que eu queria que vocês dessem do cálculo, vocês terem uma ideia de como é que faz o cálculo para esse primeiro método. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, né, depois com calma, e a gente depois tira dúvidas sobre isso.